Daniel, capítulo de número 4, nós encontramos uma história tremenda a respeito de uma das fraquezas que nós estamos encarando nessa série, a fraqueza chamada de orgulho. E a história de Daniel, capítulo 4, conta a história de um rei que foi acometido desse mal. E ele conta assim. A leitura é um pouco longa, por isso eu convido você para acompanhar a leitura comigo. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, isso inclui a nós, é claro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosos as suas maravilhas, o seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Eu tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que o espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Eu vou contar-lhe o meu sonho. Interprete-o para mim. Estas são as visões que tive enquanto estava deitado na minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore crescia tanto, muito alta, que a sua copa encostou no céu, era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que desceu do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos, fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem que o toco e as suas raízes presas ainda nos seus galhos, presos com ferro e bronze, fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado como orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. E o põe o poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o espírito dos santos deuses está em você. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos, e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornastes grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que do céu que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-no, mas deixam-no o tronco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio da relva do campo.
ele será molhado com o orvalho do céu, viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Verso 24, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o terreno te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei ainda estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é este a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens, passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. E ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos no céu. Percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então eu louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Naquele momento voltou meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, por favor. Pai, ajuda-nos a meditar na Tua palavra no dia de hoje. Ajuda-nos a entender o que Teu Espírito quer falar conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Pecado mortal na doutrina cristã é um pecado, ou são pecados que viola a lei de Deus em matéria grave e leva à danação da alma. Na ortodoxia cristã, são 7 os pecados mortais. E esses pecados têm sido revisados ultimamente pela Igreja Católica. Mas na ortodoxia cristã, desde que a igreja é igreja, são esses os 7 pecados mortais. Orgulho, ganância, que é ambição desmedida, lascívia, que é desejo carnal, inveja, glutonaria, raiva ou ira e indolência ou preguiça. Cada um destes pecados são perigosos, por isso eles são chamados pecados mortais. São perigosos não só por causa da destruição que eles causam, mas também pela habilidade sorrateira que eles têm de enganar. Talvez desses 7, nenhum deles é tão sorrateiro como o orgulho.
Podíamos dizer que o orgulho é o líder do grupo. Podemos dizer que ele é o pai orgulhoso da glutonaria, da ganância e de todos os outros que foram criados no seu leite do egoísmo. Será que quando nós falamos de encarar as nossas fraquezas, o que nós estamos fazendo durante essas 6 semanas, e a gente olha para nós mesmos, como a Bíblia manda nos olhar, para que a gente possa fazer uma avaliação e se tornar pessoas melhores em Cristo Jesus? Será que quando a gente olha esses 7 pecados projetados, chamado pela ortodoxia cristã de pecados mortais, será que nós não temos alguns deles em nossas vidas? Será que nós não crescemos com a inveja, com a lascívia? Será que o orgulho não está sempre ao nosso redor?